Hoje, 21 de janeiro, é comemorado o Dia Mundial da Religião e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Essa data foi criada como uma forma de promover a união de todas as crenças do mundo. No Rio de Janeiro, fiéis fizeram um ato contra a discriminação religiosa. Conhecer para conviver é a proposta do ato realizado hoje, que reuniu líderes de diferentes religiões no Rio, representantes da Igreja Católica, Evangélica, Umbanda, Sociedade Judaica e do Islamismo, todos em defesa da liberdade religiosa. Os atentados contra o semanário francês Charlie Hebdo e contra os 4 judeus mortos em uma mercearia em Paris também foram lembrados. Os líderes também falaram sobre a importância da liberdade de expressão e, por meio de uma carta aberta, pediram por um plano nacional de combate à intolerância religiosa. A liberdade não pode servir para promover a violência ou o ódio. Para este membro da Sociedade Islâmica no Brasil, o atentado contra o Charlie Hebdo também prejudicou os muçulmanos. O maior grupo que está sofrendo nisso tudo são os próprios muçulmanos, porque na França esses terroristas malditos atacaram 12, mas no Oriente Médio é todo dia uma matança. No Brasil, os casos de intolerância religiosa também não são poucos. Só no ano passado foram registrados 149 ataques. Nenhuma liberdade pode produzir vítima. Se ela produzir vítima, ela não é liberdade. Nós temos que trabalhar no sentido de promover o diálogo responsável e a ética. Esse é um detalhe importante no momento tão crucial para nós. Hoje o Papa Francisco também se pronunciou sobre a intolerância religiosa. Ele lembrou as mortes de cristãos no Níger, em protestos contra as caricaturas de Maomé publicadas pela revista francesa, e disse que não se pode fazer guerra em nome de Deus. Não se pode fazer a guerra em nome de Deus. E o Repórter Brasil vai discutir agora como combater a intolerância religiosa e promover a convivência pacífica, civilizada entre crenças diferentes. Vamos a São Paulo com Florestan Fernandes Júnior. Florestan, boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. Para falar sobre o combate à intolerância religiosa, eu estou com Gilberto Ventura, que é rabino e faz parte da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Também está aqui Mohammad Ghazan, que é membro da comunidade muçulmana e não líder, como nós dissemos há pouco, e Renato Saito, que é pastor cristão da Igreja A Palavra Viva. Boa noite. Eu queria começar com você, Gilberto. Por que você acha que existe tanto ódio entre as religiões no mundo de hoje? Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, Florestan, a TV Brasil, e de estar com os meus queridos amigos aqui nesse programa. Eu acho que o principal motivo desse ódio é que uma grande parte das pessoas se utilizam das religiões não em função daquilo que as religiões têm em essência, que é a transcendência, e transcender significa você sair das suas limitações, do seu egoísmo e você conseguir participar de algo maior junto com o próximo, mas porque as religiões estão sendo usadas muito mais como instrumento de afirmação da própria identidade. E quando ela é utilizada como instrumento de afirmação da própria identidade, isso implica em excluir o outro. Então, o que a pessoa fala? Eu sou bom porque eu sou de tal religião e não sou daquela outra que é má. É quase como uma disputa que a gente vê muito na política, né, Mohammad? Eu quero até saber o seguinte de você. Você acha que esse ataque a essa revista de Charge na França acabou criando um problema aqui no Brasil também? Está começando, infelizmente está começando um problema. A gente já tem caso de algumas irmãs que usam hijab serem atacadas em São Paulo, em Minas e no Rio de Janeiro. Isso não era comum no Brasil, né? Nunca teve, nunca teve. O Brasil era um país... E você acha que isso, como se explica? Na verdade é o seguinte, hoje tá muito confuso essa história do islamismo para alguns. Porque o que acontece? O que acontece lá fora está refletindo muito forte com a imprensa aqui dentro e não é o Islã. O Islã ele é uma religião de paz, ela tem exemplos de paz vindo do nosso profeta e ele tá muito difícil colocar isso na cabeça das pessoas, até porque eles infelizmente, eles não leem, eles leem o que mostra a primeira página, que é o Islã matou, o Islã atacou, não é o Islã que atacou.
entendeu? Isso, infelizmente, atrapalha um pouco a gente primeiro apanha para depois a gente poder explicar. Renato, todos os grandes líderes religiosos, Jesus, Maomé, Buda, sempre levaram a palavra da paz, ou estou equivocado? Porque depois que o homem cria as religiões é que começam os conflitos. Na verdade, eles criaram uma forma de pensamento e as pessoas acabam colocando os pensamentos próprios sobre pensamentos. E acaba gerando as próprias religiões. Né? Eles não criaram religiões. Eles foram exatamente a expressão daquilo que eles criam. Né? O próprio Jesus, ele cria e falou daquilo que era próprio dele. E as pessoas que estavam à sua volta que criaram, né, toda uma forma de dividir, uma forma de pensar e se colocaram como melhores do que os outros. Né? Então, na verdade, eles não são melhores. O problema é que a necessidade do ser humano de se sobrepor a outro ser humano é que faz com que ele se torne um competidor. Foi aquilo que o Gilberto falou no começo do programa. Até eu gostaria de saber, Gilberto, você acha que a revista Charlie Hebdo abusou das charges que fazia? Você acha que mexer com símbolos religiosos daquela maneira ultrapassou o limite ou estava dentro do... É lógico que nada justifica a violência, mas você como um rabino, como é que você vê essa questão? Eu não gosto de nenhum desrespeito ao ser humano, eu não gosto de nenhum desrespeito à fé de nenhum ser humano. Então, desse ponto de vista, eu não posso dizer que eu compactuo com esse tipo de postura. Mas tem uma coisa também que ela é muito curiosa, que infelizmente a gente vê também muitos meios de comunicação fazendo charges de judeus e inclusive do próprio Holocausto. Eu vi isso, por exemplo, em sites de países de maioria muçulmana. Isso é uma coisa que me ofendeu muito também, da mesma forma que esses muçulmanos se sentiram ofendidos. E não vi nenhum judeu reagindo dessa forma, nunca pensaria em tirar a vida de alguém por causa disso. Agora, com certeza, eu acho que é um ato que é rejeitável de acordo com o ponto de vista religioso e do respeito ao ser humano, ele é rejeitável, mas nunca justificando uma reação dessas. Mohamed, como seria possível a gente alcançar a paz no mundo com tantas religiões e tanto fanatismo? Na verdade é o seguinte, o que o nosso amigo Gilberto explicou é verdade. O Islã em si, na sua essência, significa paz. Eu quero dar um recado a todos que estão assistindo e todos os muçulmanos. O profeta tinha uma conduta de paz. Ele tinha um vizinho que jogava lixo todo dia na porta da casa dele, todos os dias. E teve um dia que ele não jogou lixo. No outro dia perguntou para a esposa, cadê o nosso vizinho que não jogou lixo? Você recolheu? Não recolhi. E aí ele foi visitar esse vizinho. Mesmo o vizinho que jogava lixo todo dia na porta dele, ele foi visitar esse vizinho. O vizinho estava doente. Chegou lá, o vizinho viu o profeta, os olhos encheram de lágrimas e ele se converteu na mesma hora, fez a shahada. E isso deve ser como nós muçulmanos devemos agir. Não importa. A gente devolver com amor. Tudo que fazem de mal para a gente deve devolver com amor. Esse é o ensinamento que eu sigo e essa é a dica que eu dou para os meus irmãos que estão sendo atingidos ou não, que se sentiram ofendidos com as charges ou não. Devolva com amor. Use o exemplo do profeta, porque isso, o que foi ensinado não era para entrar, matar 12. O profeta nunca precisou degolar uma cabeça para poder entrar, para poder colocar religião na cabeça das pessoas. Então, vamos agir com a cabeça e com o que o Corão nos ensinou. Renato, você já sofreu algum tipo de problema por conta da sua fé? Sim, em função da fé, em função da vida. Eu sou filho de japonês, meu pai era japonês, minha mãe filha de italiano com alemão. Eu nasci na América Latina, nasci com cara de boliviano e professo uma fé que realmente é mal interpretada e mal entendida. Porque eu entendo toda essa disputa como se fosse uma briga de time de futebol, de torcida de futebol. Você tem uma final com milhares e milhares de pessoas dos dois lados, e de repente um grupo de meia dúzia de pessoas resolvem criar uma briga num determinado momento e toda a torcida paga em função daquilo. A religião, eu entendo que a religião, na sua forma estrutural, ela se parece muito com o time de futebol. Né?
E muitas pessoas perguntam, qual é a sua religião? Eu sou corintiano. Eu não vejo nenhum problema nisso. Eu vi que vocês são amigos, inclusive, né? Fazem ações conjuntas. Isso, né? Fazemos ações sociais conjuntas. Tivemos, inclusive, em vários... o mês passado, lá no Grajaú, fazendo uma ação social. E eu entendo assim, naquilo que eu aprendo e entendo, o Salmo 23 na Bíblia, ele fala que Deus prepara uma mesa diante dos nossos inimigos. As pessoas entendem que não seria você comer para você afrontar o teu inimigo, não. Mas seria a forma de você eliminar a inimizade. Você elimina a inimizade sentando junto, conversando, comendo junto, se relacionando. É a forma que você elimina a inimizade. Rapidamente, porque nós estamos terminando, eu queria uma mensagem de paz de cada um de vocês para encerrar a nossa conversa. Quer começar com você, Gilberto? Pode ser. Eu quero dizer para os nossos amigos que estão em casa que a gente aqui, nós três temos um modelo de amizade, um modelo de como superar esse tipo de crise. Nós nos conhecemos, principalmente eu e Muhammad, nos conhecemos no Facebook, dentro de um post bastante conflituoso. E eu cheguei naquele post e eu falei para ele, wassalamu alaikum, Habibi, e convidei ele para comer. E no final das contas, ele inverteu o convite e me chamou na casa dele. Eu fui na casa dele, descobri que ele é São Paulino como eu, o pastor é corintiano e nem por isso a gente briga. E ele também veio na minha casa depois, fomos em jogo de futebol e agora estamos aqui com vocês. Então a mensagem é, a primeira coisa, a coisa mais importante para a gente acabar com o conflito é olhar nos olhos do outro e perceber que ele é um ser humano como nós e que as semelhanças são muito maiores do que as diferenças. Bom, infelizmente não dá para todo mundo falar porque o tempo acabou, mas acho que ele resumiu mais ou menos o que os três pensam, né? Eu agradeço a presença de vocês e gostaria muito que vocês conseguissem levar essa mensagem para todas as religiões do nosso país, que nunca teve esse problema, nunca teve esse conflito. Inshallah. Guilherme, é com você. Obrigado, Florestan. Uma boa noite a todos.